quero voltar novamente ao livro de Robert Kapper, Tendo Mente Própria. E o capítulo 7, mais uma vez, chamado Psicopatologia e Estados Mentais Primitivos, que é de uma clareza espetacular e nos ajuda a compreender processos psicopatológicos. Ele cita aqui no segundo parágrafo um texto de Freud chamado Formulações sobre os dois princípios de funcionamento mental. Bion adorava esse texto. Freud hipotetizou uma forma primitiva de vida mental, consistindo em um estado de gratificação alucinatória, típica do início da vida. Uma forma de existência encapsulada, em que a fantasia onipotente, isto é, a gratificação alucinatória de desejo, substitui o contato com a realidade. E a própria realidade é desconsiderada nessa substituição. Esse é o melhor indicador que nós temos até o momento para avaliar a gravidade de um transtorno psicológico. É a capacidade de reconhecer a experiência atual, extrair dela sabedoria e conhecimento, avançar mentalmente. É muito interessante que Freud tenha percebido a capacidade ininterrupta do indivíduo de aprender pela experiência e que o não aprender pela experiência constitui uma parada do desenvolvimento que nós chamamos tradicionalmente de transtorno psicológico ou transtorno psiquiátrico. Essa forma de vida mental é governada pelo princípio do prazer. Quando Freud diz isso, ele diz que a vida efetivamente não é marcada pelo princípio do prazer. Que nós temos momentos em que experimentamos essa nostalgia de um tempo que sonhamos poder existir e que experienciamos através de processos alucinatórios. Mas nessa época nós éramos bebês e os bebês fazem exatamente isso. Portanto, é normal que um bebê crie alucinações onde o desejo dele, narcísico, né, nessa fase chamada por alguns autores de fase autista, em que ele está encapsulado nele próprio, é natural que ele crie alucinações onde ele se vê como um pequeno Deus, né, ou um pequeno rei. Freud chamava Sua Majestade o bebê, mas um pequeno Deus, na verdade. Quando essa fantasia de que a realidade pode ser adulterada a favor do meu princípio de prazer permanece, temos de novo um outro indicador de que a personalidade não amadureceu. A gente vê muito isso nas adicções à droga. Algumas drogas, inclusive, têm nomes muito sugestivos, como, por exemplo, o êxtase, né? Então, através do êxtase, o indivíduo cria uma realidade paralela onde o prazer é um prazer contínuo. A gente vê isso também nas festas raves, né? Que são festas em que se pretende abolir o tempo, né? Através da ingestão de droga e da dança. Mas como o próprio Freud assinalou, e como é óbvio, alucinar que a nossa fome foi satisfeita não a satisfaz de verdade, né? Então esse é o caráter alucinatório decadente, porque mesmo que a alucinação substitua a realidade, ela nunca tem força total para realmente substituí-la. A realidade sempre penetra o refúgio psicótico alucinatório, trazendo o indivíduo de volta para a realidade. Esse é o motivo pelo qual a loucura, a psicose, é um processo evolutivo, porque é necessário enlouquecer cada vez mais para destruir qualquer possibilidade de contato com a realidade. Mas como a realidade não pode ser destruída, o que pode ser destruído é o aparelho mental que percebe a realidade, né? Esse aparelho nunca é totalmente destruído porque sempre, invariavelmente, algum grau de realidade
penetra no refúgio psicótico. É comum encontrarmos aqueles psicóticos de rua, né? Alguns são bem perturbados, né? Eles não são mendigos, né? Dificilmente pedem alguma coisa, até porque estão num mundo onde podem ser qualquer coisa. A gente está vendo ali um psicótico sujo, faltando completa e total higiene, ele pode estar se imaginando uma majestade, um rei. Esse é o motivo pelo qual também nós vemos, às vezes, psicótico atravessar a rua sem olhar o sinal, né? Você que se vire, você que freie o carro para não atropelá-lo. A realidade é dele, né? A realidade alucinatória é dele, né? Então esse mundo onipotente é fácil de ser avistado, né? Como também mete a mão dentro da lata do lixo para buscar algum alimento, né? Poderia pedir, né? Mas pedir não faz parte do repertório alucinatório de um psicótico em geral, dependendo das fantasias psicóticas que estejam atuando dentro da estrutura mental, né? E geralmente são estruturas muito onipotentes, de divindades, de majestades, né? Uma ou outra vez eu experimentei de oferecer alguma coisa, de chegar e dizer: você quer um café? Eu disse: não, eu quero um café. Para logo em seguida enlouquecer, logo em seguida destruir o contato que foi feito ali, né? Porque há um ódio ao vínculo, há um ódio ao contato, há um ódio a qualquer coisa que signifique realidade. Mais de uma vez o indivíduo foi capaz de dizer que queria, mas em seguida foi embora. Em seguida foi embora. Houve uma experiência em particular que o psicótico foi capaz de sustentar a ansiedade psicótica, né? Que é gigante, né? Ele conseguiu ficar parado enquanto a pessoa da padaria trazia o café. Mas tão logo o café foi colocado sobre o balcão, ele simplesmente foi embora. Deixou o café com pão e tudo. Não conseguiu ficar ali. Não conseguiu. O contato, a proximidade gera uma ansiedade altamente insuportável, com características que a gente nem sabe quais são, né? De ódio, por exemplo, né? Poderia ter um ataque, um surto sobre o surto, né? Então é uma realidade bem dolorosa essa.